Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 16 ao 31. E o tema da mensagem do vídeo de hoje é Ao Deus Desconhecido. É um sermão de Paulo, é uma pregação de Paulo, né? Ele foi até Atenas e lá ele começou a evangelizar os atenienses, né? Ao Deus desconhecido. Tinha um altar lá, né, levantado, e estava escrito ao Deus desconhecido, né? A importância de pregarmos o evangelho. Vamos seguir o exemplo de Paulo. Eu gostaria de compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Introdução em Atos capítulo 17, encontramos o relato de Paulo, né, pregando em Atenas, mais especificamente no Areópago, que era uma colina na cidade onde os líderes políticos e intelectuais se reuniam para discutir assuntos de interesse público, né? Era um lugar de culto idólatra, cheio de altares de ídolos de todos os tipos. Paulo aproveitou a multidão presente para pregar o evangelho com autoridade e sabedoria. Por isso que é importante pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e discernimento para pregarmos o evangelho. Amém? Você conhece a Deus? Vamos explorar o contexto e impacto do sermão de Paulo ao Deus desconhecido e refletir sobre como podemos aplicar essa mensagem em nossas vidas hoje. Primeiro, o perigo da idolatria. Atos, capítulo 17, do versículo 16 ao 17. Paulo chegou a Atenas e ficou perturbado ao ver a idolatria generalizada na cidade. Ele foi convidado para falar no Areópago, uma oportunidade única de se dirigir a uma audiência intelectual e filosófica. Atenas era conhecida por seu amor à sabedoria e suas muitas divindades. No entanto, havia um altar dedicado ao Deus desconhecido, provavelmente para garantir que nenhum Deus importante fosse inadvertidamente negligenciado. Foi a partir desse altar que Paulo construiu o seu sermão. Segundo, a importância da sabedoria, que se encontra no versículo 22 ao 25. No sermão do Areópago, Paulo começou elogiando a busca espiritual dos atenienses e mencionando o altar ao Deus desconhecido. Ele declarou que esse Deus que adoravam sem conhecimento era o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Paulo rejeitou a ideia de que Deus habita em templos feitos por mãos humanas e argumentou que, em vez disso, é Ele quem dá vida, respiração e tudo mais a toda a humanidade. Ele ressaltou que todos os povos foram criados por Deus e que Ele deseja que eles o procurem e o encontrem, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 6. Os filósofos estavam presentes e discutiam suas filosofias, especialmente duas linhas, né, como está escrito no versículo 18. Epicureus, que acreditavam que a busca do prazer leva à felicidade, os estoicos, né, que ensinavam que a negação do prazer da carne purificava a alma e levava à verdadeira felicidade. Paulo pregava respondendo às dúvidas e ensinando a palavra de Deus, que somente em Jesus podemos ser felizes. Olha que interessante. Terceiro, o impacto da palavra de Deus, como está escrito no versículo 26 ao 30, do capítulo 17, né? O sermão de Paulo despertou o interesse dos atenienses e gerou discussões. Alguns ridicularizavam suas palavras, enquanto outros expressavam o desejo de ouvi-lo novamente.
Alguns até se converteram e começaram a seguir a mensagem do Evangelho. Embora talvez não tenha sido um resultado tão grandioso como os resultados de outras pregações de Paulo, o sermão ao Deus desconhecido, em Atenas, serviu como um ponto de partida para a proclamação do Evangelho nessa cidade de influência intelectual. 4. A necessidade do arrependimento. O sermão de Paulo sobre o Deus desconhecido nos lembra da importância de adaptar nossa mensagem às pessoas e culturas em que estamos compartilhando o Evangelho para que possam entender. Mas, acima de tudo, é preciso arrependimento dos pecados para conversão e salvação. Assim como Paulo identificou um ponto comum com os atenienses, através do altar ao Deus desconhecido, devemos procurar pontos de conexão com as pessoas ao nosso redor, abordando suas preocupações e questionamentos com base na verdade bíblica. Conheça Jesus como o Senhor da sua vida. O sermão de Paulo ao Deus desconhecido no Areópago de Atenas nos lembra da importância de compartilhar o Evangelho de maneira relevante e ajustada ao contexto cultural em que estamos inseridos. Devemos estar atentos às necessidades e questionamentos das pessoas ao nosso redor, buscando sabedoria e orientação do Espírito Santo, para comunicar de forma eficaz a mensagem do Evangelho. Que possamos seguir o exemplo de Paulo ao transmitir o amor e o conhecimento de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Amém, glória a Deus. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Que possamos seguir o exemplo de Paulo. Aonde estivermos, pregar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. É somente Ele que salva, é somente Ele que liberta. E Ele, cheio do Espírito Santo de sabedoria, subiu lá no Areópago, né, e começou a falar de Jesus para aquelas pessoas. Muitos ridicularizavam, outros, portanto, ouviam o que Paulo queria dizer sobre o Deus único e verdadeiro. É assim que acontecerá conosco também. Muitos vão ouvir a mensagem que temos de falar de Cristo Jesus, né? Outras vão ridicularizar, outras vão desprezar, muitas vão se converter, outras não, porque a salvação não é para todos. Muitos vão ser salvos, outros não. Outros não vão querer dar ouvidos, como acabei de compartilhar com vocês sobre o sermão dele, ao Deus desconhecido, né? E o nosso Jesus é maravilhoso, ele dá sabedoria, devemos pedir discernimento, sabedoria, né? Porque somente Cristo Jesus coloca, o Espírito Santo coloca as palavras certas nas nossas bocas para pregar. Através de um panfleto, a pessoa com a mensagem pode ser impactada ali e se converter. Ou às vezes você está perto da pessoa, a pessoa começa a se abrir com você e você já introduz ali a palavra de Deus, já introduz Jesus, já apresenta o Salvador do mundo para ela. E ela acaba querendo, né, ouvir mais, querendo saber de Jesus e vem, né? E vem e se converte. Eu quero receber a Cristo, né? O Espírito Santo toca a vida daquela pessoa e ela acaba recebendo a Cristo Jesus. Então, que possamos seguir o exemplo de Paulo, evangelizando, né? Evangelizar aonde estivermos, seja no ponto de ônibus, como já aconteceu comigo, seja no trabalho, seja onde estivermos, que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Não devemos ficar calados, não devemos omitir, devemos falar. Muitos vão desprezar, como aconteceu no sermão, né, que Paulo pregou lá para os atenienses,
E muitos vão querer escutar e ouvir mais sobre esse Deus que é Criador dos céus e da terra, de nós, da humanidade. Que ele sabe cada célula do nosso corpo, pois Ele que nos criou. Ele conhece cada célula do nosso corpo, nossos pensamentos, como vai dizer o Salmo 139. Né? Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Conheces quando eu me deito e me levanto. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Amém? Fiquemos com essa mensagem. Que possamos pregar o amor de Deus, pregar a Jesus Cristo, o único que pode salvar, o único que pode libertar, o único que pode dar vida eterna. É somente através dele que há a salvação, a vida eterna. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar pela sua vida neste momento, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Pai. Abençoe a cada inscrito, pessoas que irão assistir esse conteúdo. Seja preenchidas pelo teu Espírito Santo e venha se converter a ti. Que como Paulo, Pai, possamos seguir o exemplo dele. Pregarmos enquanto há tempo teu evangelho para todos aqueles que ainda não creem, meu Deus. E para aqueles que já conhecem, fez parte, meu Deus, fez parte do teu caminho, seguiu o teu caminho, mas por algum motivo olhou para o homem e acabou saindo da tua presença, até misericórdia, que essas pessoas se reconciliem quanto antes contigo, meu Deus. Oh Deus, nos dê sabedoria, assim como o Senhor deu para Paulo, para pregarmos e levar a tua palavra para todo aquele que se encontra perdido nas trevas. Pessoas, Pai, ainda, o Senhor está dando chance de arrependimento e que o Senhor, Pai, toque essas vidas para que vidas estejam salvas por Ti, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Perdoa os nossos pecados, falhas. Abençoe os meus irmãos e irmãs, Pai, espalhados por este mundo. Pessoas aqui do canal, que o Senhor esteja abençoando. Se estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre essas vidas, derramando do bálsamo e refrigério. Se alguém enfermo entre nós, que o Senhor traga a cura, Pai, tanto a cura física como da alma, do espírito, Pai, e só o Senhor pode curar, Pai, e que as pessoas, ao assistirem, meu Deus, esse vídeo, sejam impactadas pela Tua palavra, Pai, e que possamos, Pai, aonde estivermos, levar a Tua mensagem enquanto há tempo, enquanto o Senhor está dando oportunidade para muitas pessoas virem ao arrependimento, ao se arrepender dos seus pecados e viverem uma vida nova com o Senhor. Essa é a minha oração, meu Deus, neste momento, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram até o final, né, desse vídeo comigo, juntamente comigo. Não deixa de curtir e dar o like, é muito importante. No momento que vocês dão like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. Não deixe de comentar, o comentário é muito importante o que vocês acharam desse vídeo. Não deixe de compartilhá-lo com parentes, amigos e conhecidos. As pessoas precisam saber que somente através de Cristo Jesus a salvação, a redenção, a vida eterna. Amém? E lembre-se, vamos, enquanto há tempo, seguir o exemplo de Paulo. Falar de Jesus, não sermos egoístas, compartilhar do Evangelho com as outras pessoas. Amém? Esse é o intuito aqui do canal. Levar as pessoas a Cristo. Amém? Porque só Ele pode salvar. Só Ele pode dar a salvação, a vida eterna. É somente através de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.